Olá, queridas almas, sejam todos bem-vindos a este canal. Hoje tenho para vocês mais um relato do divino masculino. Você já ouviu o primeiro relato? Se não, eu sugiro a você que procure aqui neste canal ou então vá até a descrição desse vídeo. Eu vou deixar lá para você o link do primeiro relato do divino masculino. Você vai adorar. E agora, então, nós vamos para o segundo relato. Ele me mandou algumas informações. E para você que está chegando agora, esse vídeo faz parte do segundo de uma série de vídeos onde eu trago informações sobre um divino masculino, nascido em corpo masculino, que teve o seu despertar espiritual e o despertar para a conexão de chamas gêmeas antes, bem antes do seu divino feminino, nascido em corpo feminino, que inclusive até o momento ainda não teve o seu despertar. Então é uma história muito importante para nós, é um divisor sem dúvida de águas nessa conexão, né, para o nosso coletivo de chamas gêmeas. E já fazendo parte da egrégora aqui da Citaari, um divino masculino que está desperto e quer falar. Então vamos lá. Começando então esse segundo relato emocionante de um divino masculino. Ele começa dizendo assim: eu, DM, quero falar sobre a ausência da minha DF. Olá, meu nome é Anael. Eu sou um divino masculino cujo espírito está desperto. Eu também tenho a minha chama gêmea, mas no momento ela não está desperta para conexão e para com seus dons, em viver sua própria frequência original, em ser quem ela realmente é. Ser homem e falar sobre os próprios sentimentos não é algo simples, ainda mais se tratando de amor de quinta dimensão. O mundo de ilusões é gigantesco para o homem. As portas da vida noturna, com sexo, bebida e diversões, estão totalmente abertas e glamourizadas, mas continuam sendo portas largas. Eu considero um desafio ter personalidade para viver na 3D sem sucumbir a ela, conseguindo adentrar pela porta estreita. Além disso, mesmo que às vezes um cenário de introspecção acabe se formando, há algo positivo que é facilitado, que é a abertura para ouvir a própria sabedoria interior, ou eu superior, que eu tenho e todos têm. Estou fisicamente afastado de minha divina feminina há muitos meses. Ouvi dizer que denominaram esta fase como noite escura da alma, que pode durar meses, anos, décadas e até encarnações. Para mim, noite escura eram meus dias antes de me sentir pertencente ao universo como espírito imortal e sem saber que eu mesmo sou o autor da minha história. Hoje eu alimento a minha mente, sobretudo com luz. Gostaria de contar que no período em que eu conversava com minha chama gêmea, na maior parte do tempo, eu jogava sementes de forma carinhosa, porém clara. Lhe será bom procurar auxílio da medicina vibracional, de reprogramar a sua mente, de maior contato com a natureza, de desenvolver a sua espiritualidade da forma como você se sinta preenchida, entre outras dicas, eu ofereci a ela. Ela, embora receptiva, era tomada por gatilhos emocionais com a minha presença. Quando eu percebi que ela conheceu um outro rapaz que viria a ser seu atual namorado, eu rapidamente me retirei. Lógico que eu senti tristeza, mas logo eu direcionei-me ao meu pensamento para o meu estado de consciência tranquila. Algo como: a lei da atração funcionou no sentido de nós nos conhecermos, mas eu tenho uma versão maior a nascer. E a versão atual dela precisa mesmo morrer. Eu não tenho impulso algum em sequer enviar uma mensagem para saber como ela está.
como há laços energéticos entre nós dois, às vezes eu visualizo os dois construindo personagens em si para agradar um ao outro e para demonstrar ao mundo externo uma vida de contos de fadas. Prefiro não julgar, mas não tenho muita paciência e procuro ativar mentalmente o cancelamento de percepções, quando estes vão surgindo. O poder da oração, que aprendi através da física quântica, este sim, eu exercito. Oro não para colocar a chama gêmea na minha órbita, mas na órbita dela mesma, de uma sacerdotisa do passado que uma hora vai despertar. Voltando para mim, hoje estou aprendendo a vibrar em crenças positivas, como o merecimento, seja de conquistas materiais ou mesmo de viver um grande amor que pode ser com outra mulher, outra alma afim. Não acredito na crença de que o caminho é esperar a chama gêmea. Esperar, especialmente de forma passiva, se associa a falta ou carência. E aí sim, eu me sentiria vivendo num contexto de noite escura da alma. Se o que chamam de chama perseguidora também não serve para mim, eu acredito que perseguição e fuga não condiz com o maravilhoso prisma de enxergar e tentar viver no universo em comunhão com sua organização e suas leis. Nós possuímos à nossa disposição os ensinamentos dos casais de chamas gêmeas que compõem a fraternidade branca. Nos momentos em que eu titubeio, eu recorro a eles. Eles sempre nos impulsionam a querermos uma união divina, mas que esta não deve ser posta como uma causa, mas sim como consequência do nosso despertar, do grande trabalho interno, das vitórias sobre nós mesmos e do reconhecimento em nossa face do sublime brilho de nossa maestria. E aqui então ele finaliza o seu texto. Sem dúvida, o Anael é um espírito que com certeza já vem de muitas encarnações fazendo o seu processo de despertar espiritual. Porque as suas palavras, né, suas colocações e até a própria energia das informações que eu recebo dele, né, e até mesmo lendo o texto, eu consigo perceber claramente a energia que emana. Sem dúvida, é uma energia racional, né, mas não uma energia racional presa no ego, mas aquela energia do discernimento. Acredito eu que o ego, em todos nós, independente do estado, né, que nós estamos com gêmeo, sem gêmeo, enfim, isso não importa, com mais ou menos curas, o ego sempre estará presente e sempre vai tentar nos defender, levando a gente para esse movimento mais racional. Para um homem, né, nascido num corpo masculino, energia yang, vivendo uma estrutura de vida desde criança no coletivo masculino, é claro que ele sempre vai buscar ser mais racional, né, em qualquer situação que ele estiver vivendo. Contudo, eu vejo até como algo positivo e que os divinos femininos precisam buscar, né, que é o controle das suas emoções. Não é fechar o coração. Às vezes a gente se conecta à ideia de que, o conceito, né, de que racionalidade é fechar o coração, é ser duro. São coisas diferentes, né? Mas entendemos que pessoas muito racionais fecham o coração, né, e são duras, mas não necessariamente. Então precisamos aprender a controlar as nossas emoções. Na verdade, esse é uma dos grandes desafios a serem superados quando encarnamos num planeta, né, de terceira dimensão. Então fica aqui para vocês este relato, onde ele traz de uma forma bastante até filosófica, né? Acho bonito os textos que ele me envia, de uma forma assim, filosófica, mas muito verdadeira, eu percebo, né? E quando eu pedi para ele me enviar um texto, eu fiz a seguinte pergunta: como você se sente distante do seu divino feminino? Né? Como que é essa situação de não ter a presença, o seu coração dói, sente, né, toda aquela coisa que o divino feminino sente? Então eu pedi para ele contar, né, para nós, porque existe uma curiosidade muito grande, né, do divino feminino em relação ao que o divino masculino sente e pensa
quando está distante. É claro que aqui é apenas um exemplo, né? Existem muitos outros divinos masculinos com características diferentes, nós não podemos generalizar. Contudo, vejam vocês, ele está desperto, tem consciência de tudo isso e ainda assim não sente como o divino feminino. Então vejam vocês, é ótimo para quebrar mais algumas crenças. É ótimo para quebrar a crença em que muitas pessoas dizem que o divino masculino sente as coisas, mas esconde. Não fala porque tem medo. Talvez nem todos, não é mesmo? Ao mesmo tempo, é bom entendermos que o amor, pelo menos aqui no exemplo do Anael, tem algo diferente nessa consciência masculina. O feminino, ele busca o amor para a interação, para aplacar, de repente, as suas carências, né? Para ter ali aquela convivência, aquela presença e dividir as coisas. Pelo texto aqui do Anael e o que eu venho conversando com ele, e até pela minha experiência própria, conversando com o meu divino masculino, eu percebo que para o divino masculino não é bem assim. Eles não têm essa necessidade que nós divinos femininos temos. Assim como nós divinos femininos não temos aquela necessidade sexual, né, que eles têm. Olha que interessante, né? Então, divinos femininos, eu trago aqui para vocês essas mensagens, né, dos divinos masculinos, para vocês entenderem como eles pensam, como eles sentem e refletirem a respeito. E não para criarem mais crenças ou fazerem julgamentos, mas para elevar a condição de percepção e de conhecimento dessa outra polaridade, dessa sua outra polaridade, ok? E quero destacar também 2 pontos aqui que ele colocou, muito interessantes para nós refletirmos. Veja só. Ele diz assim: gostaria de contar que no período em que eu conversava com a minha chama gêmea, na maior parte do tempo eu jogava sementes de forma carinhosa, porém clara. Aí ele relata assim, que dizia para ela que seria bom que ela procurasse o auxílio da medicina vibracional, para ela reprogramar a mente, né? Desenvolver aspectos da espiritualidade, enfim. E o que ele percebia? Olha só, embora receptiva, ela era tomada por gatilhos emocionais com a minha presença. E logo em seguida, ele começa a relatar que ela conheceu um outro rapaz. Entendem a lógica aqui da situação? Isso também serve para o divino feminino quando vai conversar com seu divino masculino. Então, quando a gente aciona muitos gatilhos, o que acontece? O afastamento, sem dúvida, é maior. Então, quando você for falar essas coisas, esteja ciente de que você está acionando gatilhos. E quando você aciona gatilhos, começa um conflito interior. E, obviamente, a pessoa quer se afastar de quem acionou os gatilhos. Eu não estou dizendo que você deve ou não fazer isso, mas deve saber o resultado que isso tem para saber se faz ou não. E quando faz. É isso que eu estou tentando trazer clareza para vocês. Vou trazer mais outra partezinha aqui para a gente refletir. Ele diz assim: eu não tenho impulso algum em sequer enviar uma mensagem para saber como ela está. Olha que interessante. Então, muitos divinos femininos reclamam e querem saber, né? Será que o meu divino feminino tem vontade de enviar uma mensagem, mas não envia? Bom, tem alguns divinos masculinos que não têm sequer, né, a vontade de enviar uma mensagem. Claro que isso não é uma regra, mas eu de verdade, pela experiência que tenho, acredito que seja muito comum isso. E tem uma outra questão também. O divino masculino, quando sabe que o divino feminino está com outra pessoa, ele realmente evita este contato. E mais uma colocação interessante, ele fala assim: a lei da atração funcionou no sentido de nós nos conhecermos, para que eu tivesse uma versão me esperando para nascer em mim.
e a versão atual dela esperando para morrer nela. Olha que interessante, bonito isso aqui, né? Eu acredito que a maioria dos divinos masculinos não pensam assim. Quando eu digo isso, eu me refiro aos não despertos. Eu acredito que a maioria não pense isso, né? Que existe algo dentro dele que precisa nascer, o novo, né? Despertar dentro dele. E que algo dentro dela precise ainda morrer, né? Ser reciclado, mudado, reprogramado. Contudo, eu acho que é um pensamento muito positivo que os divinos femininos precisam ancorar no seu pensamento e no seu sentimento e nas suas ações. Então, quando você vê um divino masculino, o seu divino masculino que não está desperto, pense que essa conexão, né, essa lei da atração, neste momento, está servindo para você, divino feminino, deixar, né, nascer algo novo em você. E o seu divino masculino precisa, então, deixar morrer algo velho nele. E é claro, depois que algo velho morre, algo novo nasce. E assim, ambos continuam esse ciclo constante e eterno de crescimento, expansão de suas consciências, curas, destinado sempre à união com o divino, com o uno. Eu espero que vocês tenham sabedoria para utilizarem este conhecimento que está sendo oferecido a vocês e que essas mensagens consigam, então, ampliar as suas consciências e auxiliarem em suas jornadas. Um grande abraço para vocês, gratidão a todos que estão ouvindo aqui, os seguidores, e gratidão ao Anael por se disponibilizar a trazer a sua experiência de vida para todos nós. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!